Olá, minhas queridas e meus queridos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Eu sou Roberta Mello, andei sumida aqui desse canal durante um tempo, cuidando dos meus processos internos, e é sempre uma alegria gravar vídeos falando de conteúdos que estão fazendo sentido na minha própria vida, nas experiências que eu estou vivendo, para poder compartilhar com vocês e, quem sabe, fazer sentido na vida de vocês também. Eu andei alguns bons meses sem gravar vídeos aqui para o canal, porque eu estava envolvida nos meus próprios processos internos, terapêuticos, e eu fiquei pensando assim, que eu não queria gravar vídeos como nunca fiz, né? Não queria gravar vídeos que eu só falasse de uma forma mecânica sobre algum assunto. Eu gosto de falar sobre processos que eu mesma estou vivendo, para que seja mais verdadeiro. Só que eu não estava dando conta de falar sobre os meus processos, não fora do ambiente terapêutico, e na verdade tinha uma certa confusão, e agora as coisas parecem que estão começando a ficar mais claras de alguma forma. E aí eu vim aqui falar para vocês sobre o processo de catastrofização. Vocês já ouviram falar disso? E vocês já se sentiram com catástrofes terríveis acontecendo dentro da sua cabeça e só dentro da sua cabeça? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Às vezes as pessoas te acham muito negativa, ou você mesmo se pega assim, meu Deus, como sou tão negativa, como eu vejo o lado ruim de tudo, ou as pessoas que estão perto da gente de alguma forma são tão negativas, só veem o lado ruim de tudo. Ou imaginando um cenário que algo aconteceu, uma pessoa, de repente você sentiu que fulano tá estranho comigo. E aí na hora que o fulano tá estranho com você, você começa a criar um monte de catástrofes dentro da sua cabeça, deve ter acontecido isso, aquilo, outro. E de repente você se encontra com esse fulano de uma outra oportunidade e ele tá normal com você. E você já estava preparado para a guerra, já estava preparado para ser de alguma forma rejeitado, humilhado, mas nada aconteceu. Aconteceu só dentro da sua cabeça. Já aconteceu com você. Eu tenho que ter uma conversa no emprego e você fica se preparando o dia todo, se preparando o dia todo, mil catástrofes possíveis dentro da sua cabeça, e na hora que a reunião acontece, a conversa acontece, ela acontece de uma forma tão pacífica que você se assusta. E a sua mente, espertinha que ela é, querendo te defender, acaba até pensando assim, criando, né, pensamentos, ideias assim. Esse povo estava muito tranquilo. Alguma coisa está acontecendo. Nem quando tudo acontece de uma forma tranquila, a sua mente para de catastrofizar. E aí a gente poderia conversar sobre esse assunto por vários vieses aqui, mas eu escolhi 3 lugares onde nós podemos estar localizados para que isso se dê. A primeira coisa que pode acontecer é você ter vivido numa família muito negativa, você ter crescido numa família muito negativa, numa família que sempre também catastrofizava as coisas. Então, você ia para a escola de manhã e aí a sua mãe ou seu pai colocavam muito medo em você, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, toma cuidado com aquilo outro. E tudo o que acontecia, desde quebrar um copo, a derramar uma comida, das coisas mais simples a coisas mais complexas, tudo se tornava um grande problema, um grande dilema, uma grande catástrofe. E aí você cresceu com esse padrão de focar nas questões de uma maneira mais pesada, de focar nas questões de uma maneira baseada no medo e muito construída a partir de 2 vozes que falam dentro da nossa cabeça. São 5, mas eu posso até deixar aqui em cima um link de um
outro vídeo que eu falo sobre essas vozes da cabeça, mas quando você é criado em famílias assim, onde tudo sempre é muito tenso, onde sempre é tudo muito preocupado, onde você sair, em vez de você sair, eles, ao invés de falar vai com Deus, eles falam, então cuidado, hein? Olha você isso, olha você espada, olha os saltos, olha você, né? Tem duas vozes que acabam crescendo te acompanhando, que é a voz do nosso juiz interno, né? Que é sempre de estar olhando tudo para julgar, para ver o que está dando errado, para ver como as pessoas podem agir de uma maneira equivocada. Então esse juiz interno, ele que cria essas histórias dentro da nossa cabeça, e também a criança adaptada, que é a nossa criança medrosa, que é a nossa criança amedrontada por tudo que foi construído na cabeça dela. Então, se eu vou viajar, o avião vai cair, o trem vai virar, o ônibus vai bater. Se tem uma pessoa que está muito próxima de mim, ela é muito minha amiga, daqui a pouco ela vai me abandonar, alguma coisa vai dar errado. Enfim, esse é o primeiro cenário, quando a gente cresce num ambiente assim. O segundo cenário é quando aconteceu uma coisa muito ruim, né, que a sua mente catalogou como muito ruim, uma experiência emocional impactante, tipo uma perda de pessoa querida, um acidente, uma cirurgia, experiência de quase morte, algo assim bem impactante, que te trouxe essa sensação de perigo para o corpo e que você de alguma forma vai estar sempre com o seu abdômen aí contraído, sempre vai estar com as costas dando a defesa, porque você está esperando de alguma forma, sua mente até inconsciente está esperando que essa pancada venha novamente. E a terceira questão que pode acontecer no processo de catastrofização, é difícil de falar, né? Catastrofização. O terceiro processo que pode acontecer é você ter uma necessidade tão grande de controle de tudo e de todos, e das situações e das circunstâncias, que você imagina os piores cenários possíveis para você imaginar em quais seriam as suas reações, as suas posturas diante dos piores cenários, porque se aí de fato chegar a acontecer, você já de alguma forma já está preparado. Se fulano tá tão esquisito comigo, se ele fizer isso, isso, isso e isso, eu já sei o que eu vou fazer isso, 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 isso. E aí eu já tenho um arsenal para essa guerra que já está posta na minha mente. O que eu tenho feito no meu processo interno para lidar com esse processo mental são duas coisas. A primeira é começar a conversar e questionar os meus pensamentos, né? Nossa, mas será que eu tenho de fato evidências de que a pessoa tá assim, 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 assado comigo? Porque às vezes a gente até tem evidências do contrário, né? A gente não tem nenhuma evidência, por exemplo, que a pessoa tá com raiva de você. Sua mente criou isso, você não tem evidência que a pessoa, né? Não tem explicação para a pessoa estar com raiva de você. Mas tem um monte de evidência que diz que ela não está com raiva de você. Só que a mente vai para um aspecto mais negativo para ela poder te defender, e a mente usa umas maneiras muito loucas, né, para defender a gente. Então, a primeira coisa que eu tenho feito é questionar isso, sabe? Não, Roberta, para, isso é coisa da sua cabeça. Nem chega. E sobra. Agora. Ou, e essa segunda tem sido a que mais tem funcionado, porque eu saio da mente, né? Porque quando eu estou conversando com os pensamentos, eu ainda estou na mente de alguma forma. Mas essa que tem sido a mais fantástica, assim. Que é uma quebra de padrão meu, assim, incrível, e que está me trazendo muita leveza, muito bem-estar e, sobretudo, muita alegria. Quando eu penso assim, eu vou dar um presente para o fulano, ou quando eu penso, eu acho que eu queria tanto fazer tal coisa, o que é normal é a minha mente falar assim, mas e se eu der o presente
e ele achar que tá fazendo isso, que eu tô fazendo isso. E se eu der o presente, ele achar... E aí eu não dou o presente. Por isso que a minha mente cria inúmeros cenários catastróficos. Eu acabo paralisando a ação. Ou então, por exemplo, né? Nossa, eu vou viajar. Vou lá para Saquarema, ver a Odete. Minha amiga Odete, de Saquarema. Ai, mas nossa, ir pra lá. E se eu não tiver dinheiro? E se acidente? E se não sei o quê? E se um monte de e se, que é puramente a mente se precavendo de eventos danosos lá no futuro. E muito e se, muito futuro na mente é um passinho bom para ansiedade, né? Transtornos ansiosos é mente demais no futuro. Eu paraliso isso. E aí o que eu tenho feito? Vou comprar um presente para o fulano. A mente começa, eu vou lá e compro imediatamente o presente para o fulano. Ah, eu vou viajar, eu vou lá e imediatamente alugo, reservo um hotel, por exemplo. E eu tô dando um exemplo de viagem que é uma coisa grande, mas esse exemplo do presente é uma coisa pequena. Ou às vezes assim, vou lá fora tomar um pouco de sol, ou vou fazer uma caminhada. Ou eu vou fazer uma caminhada. Ah, não, mas que preguiça. Ah, não, mas não sei o que. Ah, não, não, não. Tira os pensamentos e vai para a ação. Não se trata de não discernir, de não ponderar, de não fazer suas orações antes de tomar uma decisão, por exemplo. Se trata de você não entrar no seu padrão de catastrofização quando você poderia agir de forma espontânea, autêntica, natural, na sua essência, porque a nossa essência, quem nós somos de fato, é tudo isso. É a autenticidade, a espontaneidade, a verdade. Eu agradeço muito você por ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative aí as notificações, porque a gente está voltando com vídeos novos, com temas novos, para compartilhar os nossos processos. Você pode deixar para mim aqui nos comentários se você também vive essas coisas ou se sou eu que sou doida sozinha. Tchau, tchau.